Boa tarde, irmãos. Deus abençoe a cada um. No nome do Senhor Jesus, Deus abençoe os irmãos que nos acompanham através da internet. Vamos abrir as nossas Bíblias. Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Deus abençoe a leitura da sua palavra. Poder assentar. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Temos uma mensagem aí, tá? Eu deixei algumas ali na saída. Vocês podem pegar depois, cada um pode pegar uma. É gratuito. Jubileu da Rua Azusa, né? Irmão Brana pregou em 16 de setembro de 1956. Vamos falar sobre um assunto. Apocalipse, capítulo 1, nós lemos aí, versículo 1 até o versículo 3, vocês podem depois lerem, né? É o inimigo da mensagem de uma só pessoa, né? A mensagem sempre teve seus inimigos, né? É como Jesus disse, os inimigos do homem são os seus familiares. Agora veja, eu estava lendo alguma coisa, está ali em São Lucas. Jesus disse, eu não vim trazer paz na terra, né? Vim trazer guerra. O mundo busca paz, Jesus não veio trazer paz. Jesus, em São Mateus 24, ele disse, e ouvireis falar de guerras, rumores de guerra. Desde a Primeira Guerra Mundial até agora, 1914, 1945, e nós estamos em 2022, somente guerra, né? E não vai parar por aí, porque nós estamos no tempo do Apocalipse. Apocalipse é tirando o véu. E nesse tempo do Apocalipse, a Terceira Guerra Mundial é o terceiro ai. Nós já tivemos 2 ai, né? Nós temos aqueles 3 mensageiros, Lutero, Wesley e Branham, né? Temos 3 ai, 3 guerras. E a última guerra será o fim. A Bíblia diz que não vai ficar nem raiz e nem ramo. Mas nós temos uma esperança, né? Nós não construímos tesouro na terra. Se você constrói tesouro na terra, você vai ser infeliz, né? Porque é como o Putin ameaçou o mundo aí com uma explosão nuclear, né? Você vê que quando se fala em explosão nuclear, os governos tremem na base, né? Porque eles têm, na verdade, as bombas. Mas enquanto a noiva de Cristo, esse pequeno grupo estiver aqui, é como Israel. Enquanto Israel estava na Babilônia, a Babilônia subsistia. No dia que Israel saiu da Babilônia, a Babilônia logo terminou através de guerras. Foi que aquela cidade foi soterrada, né? Os escatologistas, eles têm descoberto a cidade que tem sido soterrada, foram através dos terremotos, dos vulcões, das guerras. Enquanto a noiva de Cristo está aqui, né, é como disse o Senhor para Abraão, se tiver 10, eu não vou destruir a cidade
por causa dos 10, né? Mas não tinha 10. Só tinha Ló e 2 filhas. A esposa, o coração estava em Sodoma. Ele não conseguiu tirar a mulher. A mulher foi até a certa altura do caminho, né? Como a igreja hoje, ela vai até certa altura do caminho, mas como o coração dela está no mundo, o coração dela está em Sodoma, ela tem que dar uma olhada para trás. É como muitos crentes, né? O coração deles ainda está no sistema, na denominação, ainda está no seu ego, no seu eu. Aí eles têm que dar uma olhadinha para trás, aí eles se transformam em uma estalta de sal. Nós estamos vivendo naquele tempo, né? Você pode ver que desde o ano 33, nascimento de Jesus, eu estava pensando em 2 personagens, né, muito interessantes na Bíblia, né, que é José e João. Você já estudou um pouquinho sobre José e João? Se você for estudar, você vai ver que você vai ter José e João até hoje. Agora, quando Maria engravidou-se do Espírito Santo, José tentou deixá-la secretamente. Precisou de um anjo para que ele não abandonasse a Maria. Precisou de um anjo para que ele não abandonasse a palavra, porque ele ia lhe deixar secretamente. Isso aí está no capítulo 1 de São Mateus. No capítulo 3, nós vemos um homem pregando no deserto da Judéia chamado João Batista, né? Ó, ao mesmo tempo que você vê um José, você já vê um João pregando. Você vê um José tentando abandonar a palavra, deixá-la secretamente e sendo advertido por um anjo. Tinha que vir um anjo para advertir a José. Aí aparece João pregando no deserto, João Batista. Nós encontramos novamente esses 2 personagens no Calvário. Nós encontramos João, mas ali em São João capítulo 19, não menciona o nome dele. São João 19, versículo 25 ao 27, o discípulo a quem Jesus amava, né? Todos fugiram. Você pode ver que todos fugiram. Quem ficou ao pé da cruz ali foi João e Maria, mãe de Jesus. E Jesus disse: eis aí está o teu filho, eis aí está a tua mãe. E daquele momento em diante, ele tomou a igreja, né? E a levou consigo. E depois que o corpo já estava morto, José de Arimateia, um senador, né, um político que servia e era discípulo de Jesus no anonimato, né, cria naquela mensagem, mas não publicamente. Ele pediu o corpo de Jesus para sepultar. Então, novamente aparece José ali, mas veja só, o José está sempre no anonimato. O João não. O João está ao pé da cruz. Não é uma crítica, é Bíblia. O que é que você vai, como dizia o pastor Joaquim, o que é que você vai fazer com esse valor, né? São valores, é a palavra. É aquilo que Deus tem nos mostrado, né? É como disse o profeta, o Apocalipse não é para o incrédulo, né? O Apocalipse é para o crente. Para o incrédulo, ele está cegado para aquilo ali, né? Então aparece José no capítulo 19, versículo 38, José de Arimateia, ele toma o corpo de Jesus, coloca no seu próprio túmulo, né? Nós encontramos também outro José no Pentecoste. Vocês lembram? A igreja, antes de receber o Espírito Santo, foi fazer uma votação para encontrar o substituto para Judas Iscariote. Então, eles encontraram um José, denominado Justo, e Matias, para tomar o lugar de Judas. E o irmão Brana disse que ali a igreja cometeu o erro, né? Mas aparece o José ali.
Mas também aparece João. Ali no capítulo 1 de Atos, versículo 13, aparece os 11. E entre os 11 estava João, o discípulo amado. É Bíblia. Nós encontramos em Atos 4:36 outro José. E Barnabé, o nome de Barnabé era José. Foi amigo de Paulo, mas não foi até o fim como mensageiro. Por causa de João Marcos, em Atos capítulo 15, versos 36 a 39, Paulo não queria que levasse João Marcos, porque ele já tinha se separado dele em ocasiões passadas. Então, mas Barnabé, como ele era tio de João Marcos, ele queria levar João Marcos. Então, ali o ministério se separou. Aí José não pôde realmente acompanhar o mensageiro São Paulo, que mais tarde se manifestava ali em Éfeso como mensageiro da primeira era, né, e a luz dos gentios. Agora, nós chegando no livro de Apocalipse, nós encontramos no capítulo 7 de Apocalipse, verso 8, a tribo de José. Veja. Apocalipse se menciona José uma vez, João se menciona 5 vezes, e João aparece em todo o livro do Apocalipse, desde o capítulo 1 até o último capítulo, porque João viu todas as coisas. É só alguma coisinha para a gente poder realmente meditar. Hoje, no século 21, nós temos João e José novamente aqui, né? Um de um lado e outro de outro. Vocês podem ver que eles nunca estavam juntos. João estava ali quando ele estava vivo. E José de Arimateia o pegou quando já estava morto. E colocou no seu sepulcro. São pequenas coisas, mas o livro de Apocalipse é um livro muito tremendo. É o livro da revelação. Apocalipse significa tirando o véu. Na mensagem à revelação de Jesus Cristo, 130, o profeta disse, a revelação, veja, e Satanás odeia isso. Ora, como ele odeia isto? Ele é desmascarado, desmascara o seu plano. Satanás odeia Apocalipse e Gênesis. Ou Gênesis e Apocalipse. Eu tenho escrito aqui, isto é exatamente a verdade. O profeta disse que quando ele está sendo manifestado, revelado, ele disse, eu vejo nas pessoas, eles mudam de cor, eles não sabem para onde olhar, porque eles estão sendo, Satanás está sendo revelado dentro daquela pessoa, porque ele se escondeu no rei de Tiro. No capítulo 28 de Ezequiel, ele se esconde nas pessoas, porque o diabo, Satanás, os demônios são pessoas. São pessoas. O governo da Rússia é um demônio. É demônio. O da Ucrânia também é demônio. Porque a política, os governos são controlados por Satanás. Essa é a palavra de Deus. Agora, por que ele detesta a revelação? Por quê? Porque ele é tão contra a revelação. É porque o cânon inteiro da palavra de Deus e a igreja de Deus estão solenemente edificados sobre a revelação. Ele odeia a revelação. As pessoas gostam de uma igreja que não tem Apocalipse, uma igreja que não tem Gênesis, porque não tendo Apocalipse não tem revelação, não tendo Gênesis não tem um começo, você não sabe como começou. As pessoas gostam de igreja onde tem Salmos, Mateus, Lucas, Atos, Pentecoste, profetas e Gênesis e Apocalipse. Satanás odeia os 2 livros, Gênesis e Apocalipse. Ali está o começo, a sua sentença, aqui está o fim. Porque sem esses 2 livros, ele vive eternamente.
Com os 2 livros, ele é exterminado na batalha de Gog e Magog. Então, meus irmãos, parágrafo 146. Deste modo, você vê porque Satanás é tão contra o livro de Apocalipse. Qualquer coisa que seja revelada, revelação espiritual, Satanás é contra isto. É por isso que ele é tão contra o ministério hoje. O ministério de hoje é Apocalipse 10, 8 a 11. Se nós tivéssemos Apocalipse 10, 1 a 7, ninguém era contra nós. Nós estávamos juntos com todos. Mas como estamos em Apocalipse 10, 8 a 11, que é a Escritura, o ministério do dia, da hora. Agora, qualquer coisa que seja revelada, revelação espiritual, Satanás é contra isso. Ele não está falando de revelação que você sonhou, que você viu. Não, é a palavra revelada. Amanhã, 28 de fevereiro de 2022. 28 de fevereiro de 1963, Jesus Cristo veio nesta nuvem com os anjos para revelar os 7 selos que selava esse livro. Veio como filho do homem. Olha, meus irmãos, é por isso que ele é tão contra o ministério hoje, o ministério de hoje. Ele não é contra o ministério dos anos 70. Não, ele não é contra o ministério da primeira e segunda etapa. Ele é contra o ministério de hoje. O ministério que fala dos 7 trovões revelado. Ele não é contra o ministério que fala de 7 trovões que vai ser revelado no futuro. Não. Ele não é contra o ministério que fala da visão da tenda que ainda vai se cumprir. Ele é contra o ministério que prega que os 7 trovões já foram revelados. Que os 7 trovões são as revelações contidas nos 7 selos. Isso aí ele é contra. Ele é contra o ministério que prega que cada mensageiro foi um selo. Cada mensageiro foi um selo que selou aquele livro. A revelação de Cristo. Satanás detesta o Apocalipse. Ele não gosta dele de modo algum. Frustra seu plano. Frustra o seu plano. Se você vê o que está acontecendo no mundo hoje, é Apocalipse. Os selos revelou tudo aquilo. Você coloca no busca, Rússia, Armagedon, você vê lá o profeta falando sobre tudo isto. Eu falei nesses 2 dias, sexta e sábado, em Jaquirana e Bom Jesus, está no Facebook, sobre a Rússia. Observe a Rússia. Em Bom Jesus, sobre o Armagedon. O que impede esse mundo ir para os ares, virar cinza, somos nós. Não é a Assembleia de Deus, universal, mundial. Não, não é as denominações, não é o concílio. Não é o Vaticano. O Vaticano nem força tem. Nos dias do irmão Branham ele tinha força. Hoje não tem mais força. Ele podia parar a guerra, hoje não para. Ninguém ouve. Ele só terá força com o concílio. Sozinho, a meretriz não tem força. Sozinho, a prostituta não tem força. Só quando ela se unir, estiver junta com suas filhas. Só. Hoje ele não tem força de parar. Agora, quando a gente vê essas coisas, eu vou dar uma palavra para vocês aqui do irmão Brana. Quando a gente vê
essas coisas acontecendo, o nosso coração fica alegre. Você pensa como é que estão os irmãos na Ucrânia, lá na Finlândia, na Rússia? Estão felizes, porque eles conhecem a mensagem. Eles estão dizendo, meu Deus, já está perto. O irmão Bruno falou desse rei do norte. Está perto. Gente, é um homem só. Não é o Conselho da ONU, não. Não é a OTAN. Não é a União Europeia. É um homem. Sempre foi um homem. Um homem faz o mundo calar. Faraó era um homem, tinha um mundo sob os seus pés. Nabucodonosor era um homem, tinha um mundo sob os seus pés. Não é a Rússia, é um homem. Fazendo o mundo calar. Por quê? Apocalipse 10, 8 a 11 é a mensagem de uma só pessoa. Reúne dezenas, como reuniram ontem, lá no cruzamento de Tete, escrito no púlpito, Apocalipse 10, 8 a 11. Eles baixaram pela internet. Eles não estão levando um homem, não, mas eles sabem que a mensagem vem através de um. Deus se esconde em um homem, o líder. O Espírito Santo tem que estar em um corpo. O líder, Satanás, tem que estar num corpo, num homem. Para a guerra, para a destruição. É um. Será que esse povo não abre os olhos sobre a mensagem de uma só pessoa? Não é que eu vou seguindo lendo aqui. Não, mas eu quero mostrar em Cristo o mistério de Deus revelado, 491. É um indivíduo, uma só pessoa. É tanto no mundo lá. A Igreja Católica é um também. Quem é contra a mensagem de uma só pessoa? Quem é contra essa revelação? O inimigo dessa revelação, deste ministério, é Satanás. É um indivíduo. Não é um grupo de homens. É um. Ele tinha um para arrebatar em 28 de fevereiro e levar ele até dentro daquela nuvem. E lhe mostrar todo o cenário do selo, dos trovões. Brana. No ano 2000, ele tinha um para poder mostrar para a igreja que estava ainda rodeando o Monte Sinai. Ele tinha um para dizer, o Cordeiro saiu do trono, não há mais sangue do propiciatório. Ele subiu com um novo nome. Quando nós carregava livro do selo, fita do selo, e não sabia nada. Aí vem uma voz. E diz, o que são os trovões? São as revelações contidas no CC. Uma voz, um indivíduo, um homem. Quem é contra isso? Qual é o inimigo desse ensinamento? Satanás. Todo o inferno está contra a mensagem de uma só pessoa. Todo o inferno está contra esse ensinamento. Todo o inferno está contra essa verdade, porém isto é a verdade. Que coisa, hein? Porém isto é a verdade. Eu tenho aqui o arrebatamento, parágrafo 74. O livro de Apocalipse é o último livro da Bíblia. Volta para casa hoje, vocês através da internet, leiam o livro de Apocalipse. Pega o livro dos 7 selos, vão ler. Baixe
à mesa ou busca e vão escutar os 7 selos. Aí quando você não entender, vai no YouTube e busca ali o pastor Osmar falando sobre os 7 selos. Aí você vai começar a entender, como diz o nosso saudoso irmão João Gabriel. Quando eu comecei a escutar esse CD, passei a entender o irmão Brana. Antes eu não entendia o irmão Brana, era um idioma desconhecido, mas comecei a escutar o CD, eu passei a entender. Apocalipse, o livro de Apocalipse é o último livro da Bíblia, está selado para quem está selado? Para os incrédulos. Está selado para os incrédulos. O incrédulo tenta abrir, não foi aberto para ele. Por isso nós não entendimos os selos, as eras, porque está selado para nós. Quando João vem com o livrinho aberto, ele diz, pega esse aqui, ó. Esse aqui está aberto. Esse aqui, o selo já foi desatado. Ali a Bíblia diz em Apocalipse, no capítulo 22, qualquer que tirar uma palavra disso ou acrescentar uma palavra a isso, eu tirarei sua parte do livro da vida. Nós compreendemos que, então, foi inteiramente dado a crentes. E isto abre o livro de Apocalipse e revela quem é o autor desse livro inteiro. Ele era, na aparência, como Alfa e Ômega, de Gênesis a Apocalipse. Jesus Cristo é exatamente o mesmo, de ponta a ponta. Você vê Jesus em toda a Bíblia. Você vê Jesus de Gênesis a Apocalipse. Você vê Jesus na primeira era e na última era, Alfa e Ômega. Jesus, o Redentor, e o que sobe, Jesus brana. Ele desce no século 20, diante de uma ciência tão avançada, cheia de religiões. Não era como nos dias de Jesus, que era só os fariseus, saduceus, essênios, rabinos. Não! 900, quase 1000 denominações diferentes. E aquele mesmo que falou com a mulher junto ao poço estava ali. Diante, ele disse, era dezenas de pessoas que eram reveladas naquela reunião, e a América mesmo assim não via. Não via que Deus estava ali. Mesmo ele dizendo, ele é Jeová, Deus na minha carne essa noite. Mesmo assim eles não viam. E revela seu completo mistério de si mesmo, e seus planos para suas eras da igreja que havia de vir. E foi selado ali por 7 selos, agora 75. O livro foi escrito, mas então, lembre-se, ele foi selado com 7 selos. E esses 7 selos não haveria de ser aberto, Apocalipse 10, até o toque do último anjo, terrestre da terra. Terrestre na terra, Apocalipse 10, 7. Agora, os 7 selos só podia ser aberto quando o 7º anjo tocasse a sua trombeta. Porque o 7º selo é que abriu os demais selos. Gente, não adianta tentar explicar para incrédulo. O irmão Brana disse que Apocalipse não é para os incrédulos, é para a noiva. É só para Apocalipse 10, 8 a 11. Não adianta você tentar enfiar na pessoa, arrastar, trazer para dentro da igreja. Não! Nossa pregação não é esta. E nos dias, diz o profeta, saiu fora aqui. E nos dias do toque da mensagem do 7º anjo, o último anjo, se cumprirá o segredo de Deus nessa era. Essa
E essa é a era em que estamos vivendo. Estamos do lado de fora de Laodiceia. Não estamos dentro, mas fomos expulsos. Jesus foi expulso, nós estávamos nele. Nós somos parte dele. Foi rejeitado, nós também fomos. Quando ele morreu, nós morremos com ele. Quando ele foi sepultado, nós fomos sepultados com ele. Quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos com ele. Quando ele subiu naquela nuvem, nós subimos com ele. Quando ele estava pregando os 7 selos em Jeffersonville, nós estávamos pregando os 7 selos com ele. Agora, o que agrada a Deus? Fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não tem fé, você está fora do arrebatamento. Porque o arrebatamento é fé. Você não chega no arrebatamento sem a mensagem de uma só pessoa. A mensagem de uma só pessoa colocou Israel dentro da terra. Quem ouviu mais do que um, morreu no deserto. Quem ouviu Coré, Datã e Abirão, ficaram no deserto. Olha, eu só Coré, Datã e Abirão ouviram Balaão. Agora, quem ouviu Moisés, entrou. Porque você tem fome, igreja, diz o profeta. Porque você tem sede. É o Pai tentando lhe revelar esse mistério escondido. Porém, você deixa tantas coisas tirar isso de você. Você deixa o seu trabalho, você deixa a sua esposa, você deixa o seu marido, você deixa os seus filhos, você deixa os cuidados do mundo, você deixa algum pastor, você deixa alguma outra pessoa tirar isso de você, quando você sabe que lá no fundo do seu coração, você é um sedento, um faminto. É Deus tentando revelar isto a você. A revelação. O último dia está aqui, meus preciosos irmãos. Quem é o seu líder? Quem é o seu líder? Eu estou aqui com a mensagem liderança. Você está com o líder certo ou o líder errado? Você está com aquele líder que diz que o Cordeiro ainda está no trono? Você está com aquele líder que diz que o 7º selo ainda há de ser revelado? Você está com aquele líder que diz que o Pai é um e o Filho é outro? Qual líder você está? Você está com qual líder? Porque o Espírito Santo é o líder. O Espírito Santo diz que o Cordeiro saiu do trono, que a intercessão terminou, que BRANHM é perfeito, é perfeição, que ele subiu com um novo nome, que a visão da tenda foi a terceira puxada foi a revelação dos 7 selos. O verdadeiro líder diz isto. Mas o bode, que não é o verdadeiro líder, é o líder errado, diz o profeta, no parágrafo 25 da mensagem liderança, que guia a ovelha ao matadouro, à destruição, ao descaminho. Mas hoje você está vendo, estamos vivendo em outro dia. Tudo está mudado e pervertido. Você sabe o que o homem tem para conduzir ovelhas hoje? Um bode. Jesus fala em São João, capítulo 10. Tem o quê? Um bode. Você não diferencia muito o berro do bode de uma ovelha, de um carneiro, né? Parece que tudo é ovelha. Mas não é. Então o que eles têm hoje? Um bode. Um bode conduz para se batizar em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Um bode te conduz para tomar ceia com suco de uva, com pão de centeio fermentado. Um bode te conduz para crer em 2, para crer em 3 deuses. Um bode te conduz
para crer que o novo nome é a palavra. Um bode te guia que o Cordeiro ainda está no trono. Um bode diz que Jesus ainda vai vir. Então, se Jesus ainda vai vir, os selos não foram revelados. Mas só o pastor bode para te guiar assim. Eu estou com a mensagem aqui. E você sabe para onde o bode as conduz? Direto ao matadouro. As ovelhinhas não sabem para onde estão indo, de modo que o bode vai para um aprisco, para o matadouro, e as ovelhas não sabem o que fazer, a não ser seguir um líder. Assim ele as conduz direto a este matadouro. Ele está as conduzindo com teologia, com conhecimento humano. Não é com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo te conduz e te dirige à palavra. A palavra da hora. Se ele te dirigir a um movimento pentecostal, te levar você de novo às velhas vigílias, montanhas, falar em línguas. Nada contra falar em línguas, mas isso aí já passou, meu irmão. Nós estamos além disto. A noiva de Jesus Cristo, o profeta diz, não se alimenta de pentecostalismo, de carniça pentecostal. Ele pode te guiar para... Parece que o aprisco é lindo, verdejante, mas você vai cair no precipício. Essa mensagem não te dá fé de arrebatamento. Então o bode pula para fora da trilha, e a ovelha entra e é morta. Está vendo? O bode, um líder, o quê? Errado. Mas Jesus, o bom pastor, que conduz as ovelhas, ele as conduziu à vida e segurou nas mãos dela. Está vendo? Mas alguém tem que conduzir a ovelha. Ele é que tira ela do buraco. Ele é que cura as suas feridas. Ele é o bom pastor. É o líder certo. É aquele que te guia a águas tranquilas. Salmo 23. A pastos verdejantes. Não um pasto seco, com um sumidouro cheio de arame farpado do lado, dizendo para você que tudo está certo. Que a mulher pode cortar seu cabelo, pode usar slack, que a mulher pode andar de qualquer forma, que o homem também pode andar de qualquer forma, comprar e não pagar. Que Deus quer coração. Isso aí é o guia bode. Aí quando você encontra um pastor desse, ele é pior do que você. Que está todo errado e quer andar certo. É aquele que prega e não vive. Então, se você tem pendências, procure acertar. Vamos acertar nossas vidas. A hora é muito tardia. É mais tarde do que nós pensamos. Romanos capítulo 13. O dia está chegando, a noite já tem passado. Mas o dia já está raiando para nós. É um novo dia. O rapto é um novo dia, não haverá noite. E quem está em Laodiceia está na noite. Está na noite, está na escuridão, não consegue enxergar o Cordeiro fora do trono. Não consegue enxergar que ele, quando ele desceu em 28 de fevereiro de 1963, já desceu no novo nome. Quando ele desceu, o anjo forte, Cristo, ele encarna-se naquele sétimo anjo que está encarnado no seu mensageiro na terra. Por isso ele pisa com um pé na terra e outro no mar, entre gente, se materializa. E quando ele começa a revelar, não é mais um cordeiro, é o leão. Hoje é a voz do juiz, e quando você vê a nuvem,
é uma cabeleira branca, juiz. E o juízo está sobre a terra. O juízo está no Brasil, por toda a terra. A qualquer hora dessa, nós não sabemos. Fazemos planos, mas o profeta disse, continuamos fazendo os planos, plantando, capinando, né? Continue com seus planos. Se você está plantando batata, ele diz, continue plantando. Se está arrancando, continue arrancando. Mas saiba uma coisa, quando você vê algo que está acontecendo, como está acontecendo na Europa, levanta a sua cabeça. Veja que está envolvido um judeu. O presidente da Ucrânia é judeu. Fala fluentemente o russo. Ele é judeu. Está envolvido um judeu. Porque os judeus têm que estar envolvidos. Na Segunda Guerra Mundial, estavam envolvidos judeus. Primeira e Segunda Guerra, estava envolvido judeu. Tinha judeu na Rússia, tinha judeu na França, tinha judeu em toda parte. E o presidente da Ucrânia é um judeu. Está envolvido judeu. E o fim envolve judeu. O Armagedon é na Palestina. É nos portais, diz o profeta, de Jerusalém. A Terceira Guerra Mundial estoura nos portais de Jerusalém. Vamos ficar de pé. Vamos deixar você pensar um pouco, né? Deus te abençoe. Nosso querido Pai, perdoa os nossos pecados, Senhor, as nossas faltas e as nossas falhas. Senhor Deus, não é os nossos méritos que vai nos levar no arrebatamento, é a eleição. Ló era um justo, mas não era eleito. Ele teve que passar por tudo aquilo ali em Sodoma, Pai. Perder a sua igreja e depois teve que largar tudo para trás, porque ele era justo. A noiva é eleita. Estamos aguardando o momento da chamada. Como a irmã me contou aquela visão que ela teve de olhos abertos ali no centro daquela cidade. Viu aquela pessoa, ela e outra irmã, viram, e logo aquela pessoa desapareceu. E as coisas começam a acontecer, meu Senhor. O Senhor nos ajuda. Abençoa teus filhos, que eles entrem mais para dentro daquilo que é espiritual. Senhor, a gente não vai forçar ser o que não somos. É a sua graça para conosco, Pai. É a sua misericórdia, Senhor. O Senhor quer ver nesse altar a fé. Foi o que o Senhor viu no altar de Abel e não viu no altar de Caim, mesmo que ele era tão religioso. Abel não era tão religioso quanto Caim. Jacó não era tão religioso quanto Esaú. Senhor Deus, mas ele tinha fé. Ele tinha aquilo que o Senhor estava buscando. E essa igreja do último dia, a esposa, que o Senhor encontre, quando vier o Filho do Homem, encontrará porventura fé na terra? Encontre essa fé, meu Pai. Oh Deus, muito obrigado. Dê a graça, a bênção aos teus filhos que se esforçaram para estar aqui, Pai. Se esforçaram para estar até esse momento no celular, na televisão, assistindo, Senhor, essa reunião. Eu te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém.